satisfeito com aquilo de lá, sou humilhado, não faço o que eu quero, ganho pouco, pega a condução lotada, volta para casa à tarde da noite, não tem paciência com a família, com os filhos, ou quando chega em casa os filhos já estão dormindo, não participa da criação dos filhos, toma um outro banho, faz um lanche, deita e dorme para o dia seguinte fazer exatamente a mesma coisa. Só que isso vai chegar um momento que vai transbordar um balde chamado de emoções no corpo. E o que acontece? O mal do século atualmente, que é a depressão. Porque quando você passa a olhar para o passado, você vê que o tempo passou, não viveu, não aproveitou nada, não fez o que queria fazer, largou de lado as oportunidades por medos. Em outras palavras, não estava no controle de todo o poder que a mente lhe oferece. Então a palestra de hoje tem esse propósito, fazer com que a gente possa refletir sobre esse grande poder que nos foi concedido pela ordem superior, parar para analisar, tentar entender um pouco dos gatilhos para que você possa acionar esse poder em seu próprio benefício. Vou trazer aqui fatos científicos, tá? De várias áreas: psicologia, medicina, fisioterapia, para que vocês possam ver que tudo está convergindo para um único ponto. Meditação. Quanto mais informações vocês tiverem, digamos assim, mais fácil vai ser desbloquear o cérebro de vocês, a mente poderosa de vocês. Aí vem a máxima de Cristo, né? Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto mais conhecimento que você tiver, você amplia a sua capacidade de raciocinar. Você passa a questionar. Exemplo: uma pessoa chega para você e fala: olha, você não será capaz de fazer isso ou aquilo. Você tem duas opções: ser esponja ou ser filtro. Você pode absorver aquilo que ele disse e tomar como uma verdade. Aí o nosso subconsciente, ele não sabe distinguir o que é bom para você e o que é mal. É você que manda esse comando para ele. Então você, ao absorver isso tomando como verdade, e você não é capaz, o seu subconsciente vai trabalhar para que você não seja capaz. E você não vai realmente conseguir nada. Ao contrário, se você for filtro, isso não é bom para mim. Eu sou capaz? Sim. E eu vou conseguir? Sim. Então você filtrou, soube verificar que aquilo não era bom, não era sadio para o seu pensamento, jogou fora e transformou o eventual pensamento que poderia te induzir para um caminho errado, gerando motivação. Logo você vai alcançar sim aquele seu objetivo. E o que é preciso? Desenvolver novas habilidades, evoluir, aprender, reter conhecimento para chegar onde eu quero chegar. Então essa é a proposta. Basicamente eu estou invertendo a ordem, né? Pegando um pouco sempre a conclusão para passar para vocês, para que vocês possam aproveitar ao máximo as informações que nós vamos estar analisando aqui. Mãe levanta carro de 1,5 toneladas com sua própria força. Tá? Uma matéria que saiu no jornal americano, a gente tem aqui uma tradução meio resumida. Esse caso aconteceu em Atlanta e a mãe é Ângela. O macaco que segurava o carro acabou tendo algum defeito e caiu em cima do garoto. O mais incrível é que uma mulher de 51 anos, com apenas 65 quilos, conseguiu levantar o carro que pesa 1,5 toneladas para salvar o seu filho. De acordo com os estudiosos, ela teve uma descarga de adrenalina e por isso conseguiu levantar tanto peso. A gente
e muito mais no decorrer da nossa vida, foi condicionado a crenças limitantes, não pode fazer isso, é perigoso, é impossível, é difícil. Se a gente for parar, quantas vezes nós fomos limitados por outras pessoas e compramos aquela ideia, a gente vai pegar essa matéria e falar assim, nossa, como isso foi capaz de acontecer? Como ela conseguiu levantar um carro de 1,5 toneladas, não sendo uma atleta, não sendo halterofilista, não retendo uma força extraordinária como o Hulk, um Superman, um super-herói. Mas a medicina explica. Naquele momento, o que aconteceu com a mente dela? Entrou no chamado modo automático. Ela não raciocinou. Instinto de mãe para salvar o filho. Ali, ela não raciocinou o seguinte: eu sou tão pequenininha, eu não tenho força para levantar o carro. Ela simplesmente acionou, sem deter o conhecimento para tal, conscientemente, mas inconsciente todos nós temos, ela acionou um gatilho que fez com que o corpo dela despejasse no organismo uma quantidade de adrenalina a ponto dela unir forças para levantar aquele veículo. Você fala assim, como é que você fez? Não sei. Eu só queria tirar o meu filho debaixo daquele carro. E o estudo já da medicina comprova que essa quantidade de adrenalina que é despejada permite que a gente levante mais de 20 vezes o valor do nosso peso, já com estudos comprovados sobre essa possibilidade. Só que a gente faz isso de modo piloto automático. Agora imaginem só se nós conseguíssemos aprender o mecanismo para acionar essa descarga de adrenalina na nossa corrente sanguínea a hora que a gente quisesse. Viraria super homem. Mas como fazer isso? A gente vai ver algumas possibilidades. Né? Trouxe uma reportagem para ilustrar para vocês o poder da mente de uma forma positiva, salvando vida. E agora, como uma sugestão também é perigosa, ela pode matar uma pessoa. Aqui já trazendo a reflexão, o cuidado que nós temos que ter com o que pensamos, com o que sentimos e com o que falamos. Tamanha a importância disso. Então, vou ler trecho desse livro aqui, que é de um psicólogo, PhD, já desencarnou, que é o Joseph Murphy. E ele traz o seguinte. Como a sugestão matou um homem. Um parente distante meu foi consultar uma famosa vidente na Índia. Lá é muito comum, na Índia, esse tipo de atividade. E lhe pediu que lhe desse seu futuro. A vidente lhe disse que ele tinha um coração fraco. Olha o efeito da sugestão. E previu que ele faleceria na próxima lua nova. Meu parente ficou arrasado, ligou para todos da família e lhes falou da predição. Reuniu-se com o advogado para certificar-se de que seu testamento estava nos conformes. O que aconteceu com ele aqui? Ele já estava aceitando. Ao invés de filtrar, ele absorveu aquilo, tomando aquilo como uma verdade para ele. Ele acreditou fielmente naquilo. Quando tentei dissuadi-lo dessa convicção, ele me disse que a vidente era conhecida como possuidora de notáveis poderes ocultos e podia fazer um grande bem ou mal àqueles que consultavam. Ele se convenceu desse fato. Aproximando-se à lua nova, ele se tornou cada vez mais fechado em si mesmo. Um mês antes, esse homem fora feliz, sadio, cheio de energia, robusto. Nesse momento, era um inválido. Na data prevista, sofreu um ataque cardíaco fatal. Morreu sem saber que era a causa da sua própria morte.
Essa passagem aqui, desse caso, que aconteceu com um parente próximo, ele mostra o seguinte, que nós podemos ou não dar acesso a certas energias ao nosso organismo. Então, se vocês acreditarem que vão ficar doentes, que a doença é de vocês, porque a gente fala assim, o meu câncer. Não, você está com câncer. A minha diabetes. Não, você está com diabetes. Então a pessoa toma aquilo como se fosse dela mesmo, então ela nunca vai se livrar daquilo. Porque ela acredita que vai ficar com aquilo e vai morrer com aquilo. Aqui eu trago questões do cotidiano, cada um já deve ter tido um parente assim, ou deve ter ouvido falar de um caso semelhante ao que ela está agora. A pessoa chega no médico, faz os exames, após a consulta, né? Nos exames o médico, olha, não tem uma notícia muito boa para te dar não. Aí, doutor, pronto, já tomou choque. O que foi, doutor? Você só tem 3 meses de vida. Tem gente que morre antes. Acredita naquilo que não tem mais jeito, se entrega de tal forma, não quero mais saber nada, larga trabalho, larga tudo, vai definhando, e até antes do prazo que o médico deu, vem desencarnar. E outras pessoas falam, é mesmo? Doutor, vou te mostrar que está errado. Eu vou ver muito além desses 3 meses. E essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, vivem 5, 10, 15, 20 anos, vem a desencarnar de uma outra situação diferente daquela que foi indicada pelo médico. Aí pergunta, como? Por que um caso é tão diferente do outro nesse contexto? Exatamente, ele já era para ter falecido há mais de 40 anos. E faleceu só agora recentemente. Então, o comportamento da pessoa é um fator determinante para a cura, tanto física quanto emocional. Aí agora aqui eu trouxe também aqui foi feita uma pesquisa com certos monges budistas. Resumindo aqui, esses monges, eles possuem uma capacidade de aumentar a temperatura do seu próprio corpo através do processo de meditação em mais de 8 graus Celsius. Não é 1 grau, 2 graus, são 8 graus Celsius. Então o que eles fazem? Eles ficam dentro de uma sala com a temperatura 0 graus, ou próximo disso, completamente despidos. Pegam lençóis, molham na água com a temperatura de 5 graus aproximadamente da água e se envolvem nesses lençóis nessa sala fria. Então, se vocês estão sentindo frio nesse ar-condicionadozinho aqui, imagine vocês se envolvam no lençol molhado com água fria numa sala fria. Eles conseguem, através da meditação, aumentar a temperatura corporal e secam dentro dessa sala o lençol. Então, para que vocês possam ver e acreditar nessa possibilidade, eu passo o vídeo. Esses são os mundialmente famosos monges Shaolin, conhecidos por suas proezas sobrenaturais. Eles podem partir tijolos com a cabeça e quebrar varas com o pescoço. Para alguns, essas proezas podem parecer impossíveis, mas não para esses monges. Seu segredo é a meditação. Eles acessam um estado mais alto de consciência. Eles não têm medo e não sentem dor. Há uma variedade de práticas de artes marciais em todo o mundo em que as pessoas treinam e se disciplinam para alternar o estado da mente ou o estado de consciência para realizar, por exemplo, proezas de força e resistência. Durante milhares de anos, as pessoas usaram a meditação para expandir seus limites fisiológicos. O próprio Buda meditou para desacelerar seu metabolismo. A lenda conta que ele atingiu um estado tão relaxado que sobreviveu a uma dieta que consistia em apenas uma noz por dia. Em 2005, um garoto do Nepal chamado Ram Bahadur Bonjol disse ter ficado debaixo de uma árvore sem comer e sem beber água por 9 meses consecutivos.
Essas proezas parecem impossíveis ou ao menos sobre-humanas, mas cientistas modernos descobriram que a meditação pode mudar o estado físico de nosso corpo. As manifestações fisiológicas da meditação são a desaceleração do metabolismo, a desaceleração do coração, queda na pressão arterial, desaceleração da respiração, estabilização do fluxo de sangue nos músculos do corpo. Em 1981, o Dr. Herbert Benson começou um grande estudo da fisiologia de um grupo de monges tibetanos em uma região remota do Himalaia. Eles praticam um tipo de meditação chamada Tummo, ou o fogo interno. O Tummo é uma forma de meditação budista que produz o calor que o corpo usa para queimar a poluição dos pensamentos impróprios. Em um dos rituais, eles se enrolam nus em lençóis molhados, os põem em cima do corpo cruzados na frente. Isso testa a capacidade deles de secar os lençóis em uma temperatura de pouco mais de 4 graus. Nessas condições, uma pessoa normal baixaria a temperatura do corpo e poderia até morrer. Os monges conseguiram fazer sair vapor dos lençóis. Os testes de Benson nos monges do Tummo mostraram que eles podiam elevar as suas temperaturas em até 8 graus. Isso daqui mostra como a nossa mente ela é poderosa. E aí eu pergunto a vocês, alguém aqui de forma consciente precisa mandar algum comando para o coração funcionar? Pulmão, rins, fígado, intestino? Alguém se preocupa? Não, eu tenho que avisar para o meu coração bater, porque senão eu vou morrer. Eu tenho que avisar aqui para o meu sistema respiratório que ele tem que funcionar, senão eu não vou conseguir respirar. Alguém se preocupa com isso? Olha o poder que a gente tem. A gente já faz isso de forma tão natural, tão simples. Nós controlamos o nosso organismo sem se dar conta. A gente nem precisa ficar ali toda hora pensando, bate coração, bate coração, bate coração. Já vai. Mas através da meditação, eu posso, sim, aplicar este comando. Viram aqui que na meditação as pessoas conseguem reduzir os batimentos cardíacos? Aí eu falo agora uma experiência que eu passei. Inclusive foi até antes de conhecer o próprio espiritismo. Eu fui fazer um exame que eu tinha que fazer, tinha que ficar com eletrodos, na cabeça, no peito e tudo, e passar uma noite numa clínica. E eu tinha o hábito de dormir muito tarde. E lá eles mandaram desligar a televisão do meu quarto às 10 horas. Eu falei, o que eu vou fazer agora? E vendo meu batimento cardíaco no monitor. Eu falei, por que saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui e vou ver se eu consigo reduzir o meu batimento cardíaco. Aí comecei a me concentrar. E meu batimento de 80 batimentos por minuto caiu para quase 50. Aí caiu através de respiração e meditação. Aí depois eu voltava, ele voltava à normalidade. Eu fiquei brincando, alterando meus batimentos cardíacos. Aquilo para mim na época, como eu não tinha ainda conhecimento, por isso que eu falo que a verdade nos libertará, quanto mais conhecimento adquirir, melhor, eu não tinha essa preocupação de, eu vou controlar o meu corpo. Mas já era algo que estava iniciando. Posteriormente eu voltei a repetir esse experimento e hoje eu sempre me coloco à disposição, qualquer um aqui que tenha um aparelho que venha medir em tempo real os batimentos cardíacos, eu consigo demonstrar. E olha só, eu não passei anos e anos meditando, porque tem gente que fala assim, mas isso leva muito tempo para adquirir essa habilidade. Não leva. Isso é de pessoa para pessoa. Isso é simplesmente acreditar. Ali eu estava num quarto sem condicionamento, não tinha ninguém para me dizer que aquilo não era possível. Eu estava livre porque não tinha nada para fazer. Me concentrei só com aquilo ali e acabou. Existem estudos, já em universidades,
que as células elas têm um mecanismo de inteligência, quase que o cérebro, e se conecta com a informação que o nosso cérebro passa. Então é possível sim você receber um corte e, com o pensamento correto, fazer com que certas células se direcionem ali ou trabalhem naquele lugar para evitar inflamações e trabalhar no processo de cicatrização. Então já tem estudos que a mente altera o estado da célula onde a pessoa sofreu a lesão. Lógico e evidente que esses estudos ainda não tiveram conclusões, mas eu estou trazendo outros estudos com conclusões nesse contexto. Agora imaginem só vocês o quanto seria interessante, com o poder da mente, controlarem o próprio corpo de vocês. Outra experiência, eu tinha problema intestinal, tinha dificuldade para ir ao banheiro. Tomei remédio? Não. Porque o remédio, a gente fala que é remédio, né, da medicina tradicional, né? Mas, infelizmente, o remédio, cada remédio, ele tem efeitos colaterais. Se a gente for parar para ler a bula, efeitos colaterais a gente não toma. Você fica com medo de tomar o remédio. Pô, o médico passou isso aqui, mas eu estou com medo de tomar porque são tantos efeitos colaterais. Olha como é que a gente fica. A gente não fica preocupado com a cura, não. A gente fica preocupado em encontrar mais doença tomando remédio para curar aquele mal. Então, olha como é que a gente se auto-sugestiona de forma equivocada. Então, o que eu passei a fazer? Respiração. A respiração é um santo remédio para você controlar. E eu resolvi o meu problema com respiração. Meditação. Então eu simplesmente chegava ali no momento, respirava, meditava e funcionou como se eu estivesse tomando, como é que é o nome daquele? Activia. Activia. Como se eu estivesse tomando regularmente o Activia. E nunca mais eu tive problema. Ah, mas Williams, você estudava isso já? Não, não estudava não. Mas eu não queria ter mais um problema. Eu fui buscar alternativas para aquilo. Eu acabei encontrando novas habilidades. E o que eu quero passar para vocês aqui é que isso não é privilégio meu. Todos vocês possuem esse poder. Basta que vocês assumam o controle da mente. Nas atividades do dia a dia que vocês fazem, vocês param alguma vez para meditar? Para saber o que está sendo bom ou ruim para vocês? Quando vem um pensamento, vocês param para refletir sobre esse pensamento? Eu odeio aquele vizinho. Para fazer reflexão. Mas por que eu odeio aquele vizinho? O que me incomoda? Não, a gente sempre vai deixando tudo no modo automático, vai largando de lado. A gente não para nem para refletir. Aqui agora são estudos de fisioterapeutas, de médicos, de psicólogos, neurologistas, sobre o nosso corpo. Agora eu vou apresentar a máquina que vocês têm. O nosso corpo funciona como um carro. Se você está acelerando numa via a 100 km por hora, pergunto, você larga o volante ou segura o volante? Você segura, porque tem medo do quê? Do carro perder a direção. E se eu soltar? Muito provavelmente ele vai perder a direção. É isso, essa analogia que eu estou fazendo do nosso corpo. Nosso corpo é uma máquina, estamos em alta velocidade. A questão é, vocês querem segurar o volante dessa máquina ou querem soltar para ela se perder, bater e se acabar? Em situações de risco, nosso corpo ganha superpoderes. Já mostrei aquele caso da mãe que levantou aquele peso. Mesmo que por um curto período, nossos músculos são capazes de se contrair todos de uma vez, gerando uma força incomum. Com endorfina é possível não sentir dor e os ossos modificam sua estrutura para suportar grandes pressões. Conscientemente a gente faz isso? A gente libera endorfina? Tem gente que quebra braço, perna, naquele momento não sente a dor. Porque quando a dor é muito forte, o nosso cérebro já vai
e cria um sistema de proteção. Na verdade, de autopreservação. Tá? Imaginem vocês diante de um leão. Vocês vão parar simplesmente e falar assim, pô, eu sou sedentário. Eu não vou conseguir fugir. Se eu correr 100 metros, já vou ficar esbaforido, vou cansar e ele vai me comer. Me come logo, leão. Eu me entreguei. Logicamente, eu não tenho como fugir. Não. O teu organismo vai gerar tanta adrenalina que você vai conseguir correr como um maratonista. Uma pessoa sedentária pode correr 5 quilômetros. E a adrenalina já trabalha em outros sistemas para liberar a glicose. Aí você queima a glicose como energia e depois que acaba a glicose como energia, você vai queimar a gordura como energia. Ainda tem um tanque extra. Músculos oxigenados. Com a adrenalina do corpo, o sangue circula com mais facilidade e intensidade, levando mais oxigênio aos músculos que passam a trabalhar mais contraídos. Poder da mente. Por isso, quando o sistema nervoso envia os impulsos elétricos para estimular os músculos, as fibras de contração rápida são ativadas todas simultaneamente. Ricos em fibra. Tudo ocorre em nível microscópico. Cada músculo tem milhares de fibras, que contêm centenas de mil fibras. Contrair e coçar. Compostas de proteínas, as miofibras são formadas por filamentos menores ainda. Esse conjunto provoca contração muscular depois de receber o impulso elétrico. Vocês já perceberam quando estão pegando peso? O que acontece com o músculo? Você sente ele se contrair. E o nosso corpo é tão belo que esses músculos, quando você excede o limite da tua força, eles se rasgam. Quando esses músculos se rasgam, eles passam a se recompor. E quando eles se restauram, eles ficam mais fortes. Por isso que na musculação você tem que levar o máximo que você pode para tensionar os músculos, porque você está causando microfissuras, esse sobrestamento de fibras, para que elas se formem mais resistentes. Aí você ganha massa muscular. E é assim que funciona o nosso corpo. E vocês param para pensar sobre isso? Não, eu estou preocupado em pagar a conta de luz, que ontem teve aumento de 9% aqui no Rio de Janeiro. Não é isso? E no acumulado 42%. Eu estou preocupado com isso. Muita meditação. Cadê a meditação? Encaixe. Para ver se o dinheiro aparece. Mas tem sentido, e vocês vão ver que isso é possível. Tá? Encaixe poderoso. Os filamentos são dispostos em fileiras. Na contração muscular, um desliza sobre o outro e eles se encaixam. É dessa sincronia que vem a força. Os ossos, duro de roer. O tecido compacto que reveste o osso funciona como uma capa rígida, composta de cálcio e fósforo. Nervos e vasos sanguíneos passam por orifícios em sua superfície. Por dentro, os ossos têm uma parte mole e viva. Alguém tem dúvida que o nosso organismo não é vivo? Porque tem pessoas que falam assim, nossa, dentro do osso tem uma substância viva? Qual é o espanto? Que acha que no osso não tem nada, né? Qual é o espanto? Composta de fibras de colágeno. Você já deve ter ouvido falar que tem que tomar colágeno, repor colágeno para fortificar os ossos. Graças ao interior maleável, o osso é capaz de mudar e se rearranjar para aliviar grandes pressões. Aí quem acaba recebendo o maior impacto de todo o nosso corpo são os joelhos. Tem alguém fazendo tratamento aqui para joelhos? Aparece alguém aqui para fazer tratamento de joelho? Dor. No segundo em que nos ferimos, o estímulo da dor chega ao cérebro. Quando o cérebro entende que a dor é muito grande, ele nos poupa da notícia ruim e envia sinais para a hipófise, que libera no sangue a endorfina,
Esse analgésico natural obstrui a comunicação entre os nervos, impedindo que os estímulos de dor passem. Isso aqui eu já vi, já presenciei. Uma pessoa que levou 9 tiros, sentado, esperando a ambulância chegar, e a gente perguntou: vem cá, você está sentindo dor? Não, estou sentindo dor não, só estou com sede. Então a endorfina que foi liberada foi tão grande que a pessoa já não estava mais sentindo dor. Relato de experiências quase mortes, né, de pessoas que passaram por um trauma físico, que chegaram a entrar em coma e depois voltaram, eles contam o seguinte: eu não senti dor nenhuma. No momento do acidente, no momento do trauma, eu não senti dor. Não havia dor. Por isso que através dos estudos os espíritos falam, né, que no processo de desencarne, a dor, ela desaparece. Você sofre antes de chegar o momento de desencarnar, mas no momento em si, a quantidade de endorfina que é liberada no organismo é tão grande que a dor, propriamente dita, você não sente. Isso é relato em estudos de experiência quase morte. Pessoas que quase morreram, voltaram e relataram essa experiência de terem perdido um braço, uma perna e não terem sentido absolutamente nada. Energia, de homem a super-homem. Com a adrenalina, os sentidos ficam mais aguçados. Ao sentir medo ou se deparar com uma situação de risco, o corpo sofre uma mudança radical. O hipotálamo, responsável por manter o equilíbrio entre o estresse e o relaxamento, é acionado e envia uma mensagem para que o organismo fique alerta. A glândula hipófise recebe a mensagem do hipotálamo e envia para o sangue sinais que ativam as glândulas suprarrenais, acima dos rins, que produzem adrenalina. O que eu estou falando aqui? Se eu souber o que é o hipotálamo, hipófise, as glândulas suprarrenais, onde é que ficam no meu corpo, para tentar mentalizar, fazer com que ela funcione e libere a adrenalina, não eu estando em estado de medo, mas de meditação, eu posso conseguir a força. Como os monges ali, que a gente viu no vídeo, que eles simplesmente recebiam pancadas no corpo, com marreta, e não acontecia nada. Vi outras experiências que o monge pegou uma broca, fez uma pressão de mais de 90 quilos ligada contra o seu corpo, na cabeça, garganta, no peito e barriga, e só raspou um pouquinho a pele, não perfurou o organismo. Como isso é possível? Meditação. Você controlar o seu corpo. O hormônio do fica esperto, que eu já falei da questão da adrenalina, e a questão que eu falei para vocês também sobre um sedentário se tornar um maratonista. Eu faço a experiência agora com vocês. Alguém tem um pitbull bravo aí? Bravo, que morda qualquer um ao ver, a exceção do dono? Não. Não. Alguém tem? Não, eu tenho, mas não é essa também não. Se você for pegar ele agora, trouxer aqui, sai todo mundo correndo. fica alguém? Enquanto esse pitbull estiver no encalço querendo morder teu calcanhar, você não vai parar para pensar que está cansado, não. Você vai continuar correndo, vai ver um muro de 3 metros que você vai pular, e depois, quando voltar à sanidade, como é que eu pulei esse muro de 3 metros em 2 tempos? Então, William, mas o meu é quietinho, tá? Ele é adestrado, O do joelho eu já falei com vocês aqui também. Aqui eu gosto sempre de estar trazendo fontes. Então, se vocês não estiverem acreditando muito no que eu estou falando, não tem problema não. Isso é muito bom. Mas às vezes questionar, duvidar, até mesmo não acreditar propriamente dito, é bom se você não for esponja, for filtro. É bom no sentido de eu vou buscar a informação mais completa. Eu vou estudar mais sobre isso, para saber se realmente o que ele falou tem fundamento. Mas eu sempre gosto de trazer as fontes. Tá? Como eu falei tudo aqui agora para vocês,
foram frutos de pesquisa de fisioterapeuta, de médico, do esporte, do Instituto Ortopedia e Traumatologia, do Hospital da Clínica de São Paulo, do coordenador de Neurologia Cognitiva de Envelhecimento, da Academia Brasileira de Neurologia. Então tem fontes. Depois, se vocês quiserem estar pegando para estudarem a pesquisa completa, é bem interessante, porque é mais informação. Aqui eu vou trazer um outro experimento, já mais direcionado para o poder do nosso pensamento, das emoções, no processo de moldar doença ou cura no corpo. Eu tenho estudado muito esse cientista, como Masaru Emoto. Ele já fez várias experiências, né, e já tem conclusões de suas pesquisas. A primeira pesquisa dele que eu vou trabalhar aqui com vocês, ele trabalhou com arroz. Ele colocou arroz em frascos, né, só que ele utilizou, o vídeo que eu vou passar, são só 2 frascos, mas na pesquisa dele foram 3 frascos. Em um frasco ele colocou ali as pessoas para direcionarem sentimentos bons. No outro, para direcionar palavras, sentimentos ruins. E no outro ficou neutro. Depois de 30 dias, o arroz com sentimentos bons não estragou e ainda estava com aroma agradável. 30 dias. Arroz cozido, tá? Cozido. O outro que foi direcionado ao sentimento ruim ficou preto. Preto. Mesmo. E o outro que não foi nada, só criou um mofo natural. Tudo fora da geladeira. E eu vou passar aqui mais um vídeo. 2 minutinhos só. E já foi aqui no Brasil a experiência de uma professora que replicou esse estudo, orientando. Os 2 frascos têm exatamente a mesma quantidade de arroz cozido. Os vidros foram vedados 60 dias atrás e armazenados no mesmo local. A única diferença entre eles foram as palavras. Você não consegue, seu feio, burro. Você não é mais meu amigo. Eu gosto de você, você é um anjo. Você consegue, você é capaz, eu sou seu amigo. O que recebeu as palavras negativas apodreceu. Já o vidro, com as palavras positivas, conservou o arroz. A iniciativa foi da professora Ana Paula, que dá aula de relaxamento para as crianças. Dentro de uma faixa etária, eles acabam gerando aqueles conflitos de gênero, né? As meninas contra os meninos, e eles acabam se ofendendo de maneira assombrosa. A questão de você é um chato, eu não sou mais seu amigo, eu não quero você perto de mim. Então essas coisas acabaram acendendo em nós uma questão para poder trabalhar com eles, de que as palavras que eles lançam uns contra os outros e até mesmo para si, elas têm bastante interferência na vida deles no dia a dia. O experimento foi realizado com base em um vídeo da internet, mas aqui o objetivo não era entender exatamente o que aconteceu com o arroz. De qualquer forma, o resultado já serviu para melhorar o comportamento das crianças. Eles têm tomado mais cuidado com relação às coisas que falam para si e as coisas que falam para os outros, né? Muitos deles, muitas turmas acabam falando assim, meu pai sempre falava muito, brigava muito no trânsito, então tem tomado mais cuidado com relação a isso, porque eles têm interferido dentro de casa, né? O arroz bom, ele não apodreceu porque a gente falou coisas boas. Mas esse apodreceu porque a gente falou coisas negativas, então ficaria bem doente a gente, se a gente for se falando. Então é melhor sempre falar coisas boas uns pros outros. É melhor sempre assim. Eles entenderam direitinho a mensagem que a professora tentou passar. Se a gente falar alguma coisa muito má para uma pessoa, ela pode ficar muito chateada e magoar pra dentro dela, mas se a gente falar uma coisa positiva e boa, ela fica mais feliz. Se a gente começar a tratar mal, até a nossa família, se a gente começar a falar mal delas, a gente pode até perder ela. A psicóloga explica que o trabalho feito na escola é muito benéfico, porque é justamente nessa fase que as crianças começam a desenvolver as características
que vão acompanhá-las para o resto da vida. Quando elas estão na idade escolar, é onde a gente até costuma dizer, né, os neurologistas dizem que o cérebro delas funciona como uma esponjinha. Tudo que a gente apresenta para elas vão absorvendo. Então, se a gente já desde pequeno ensina para elas a importância delas se tratarem bem, delas observarem as coisas positivas que os amigos têm, as coisas boas que elas fazem, né? Isso é bem importante. Quando a gente fala coisas negativas pra gente mesmo, a gente fica me dá uma dor no coração. Já a positiva já calma. Experiência científica comprovada, e olha o efeito que está causando nas crianças. Elas já estão conseguindo entender que o que elas pensam, o que elas falam, acaba influenciando no organismo. As pessoas ficam doentes. Mas só que não é a pessoa que recebe aquela palavra que fica doente. Quando a gente chega a falar alguma coisa, nós temos um processo que ocorre dentro do nosso organismo. Para que você possa expressar através de palavras, olha só o que acontece. E a gente nem para pensar. Primeiro, gera uma emoção dentro do corpo. Essa emoção vem para a mente. A mente transforma isso em pensamento, para que se possa expressar. Depois desce e vem a fala. Então todo o nosso corpo sente. Vai para a mente e é exposto. Eu costumo falar que nós somos uma tubulação de água. Por que tubulação de água? Porque o nosso corpo é constituído de mais de 75% de líquido e o nosso cérebro de 83% de líquido. Tá? Quando você fala, pensa e sente coisas ruins, você está poluindo essa água que está passando pela sua tubulação. E a partir do momento que você põe para fora, a água vai sair poluída, suja. Se essa água está saindo suja, imagina como é que você está sujo por dentro. E ao contrário, se você tem boas emoções, bons pensamentos, a água flui no seu organismo de forma límpida e pura. Quando ela sair, sairá limpa. Então você saberá que dentro de você, você está limpo. E olha só, isso que eu falei é fruto de uma outra pesquisa. Uma pesquisa feita com o nome A Mensagem da Água, também de Masaru Emoto. O que ele fez? Ele canalizou palavras, pensamentos, sons para a molécula de água e depois fotografou as moléculas de água após esses estímulos. E vocês vão se surpreender com algumas imagens que eu vou mostrar agora para vocês. Essa é a molécula da água quando exposta a um heavy metal, aquele rock pesado. Olha como é que ela fica. A molécula da água exposta à música Imagine, de John Lennon. Olha o cristal que lindo que se formou. Olha só, isso daqui não foi espiritismo, catolicismo, budismo, shintoísmo, não. É pesquisa séria científica. Fatos científicos, comprovado. Tá? Quarta Sinfonia de Mozart. Olha como é que a molécula da água se comportou. Estão vendo que a molécula da água está mudando? Se o nosso corpo, na grande maioria, é água, as nossas células se comportam dessa forma. É isso que ele quis provar com o estudo. Palavra verdade. Olha que cristal lindo que a molécula da água formou quando exposta a palavra verdade. Você me noja. A questão do outro experimento que as crianças já entenderam que falar isso é ruim. Mas olha o que fica dentro de você, na sua molécula, antes de sair. É isso que fica aqui, ó. Quando você fala, não gosto de você, te detesto, te odeio, jamais vou te perdoar. Antes de você falar, isso aqui está ficando marcado em você, está ficando impresso no seu corpo. Tanto no corpo físico quanto no corpo emocional. Agora que vocês estão tomando mais conhecimento, é isso que vocês vão querer dentro de vocês? Aí vem a questão da meditação, da reflexão. Palavra sabedoria. Olha, querida. Obrigado. Eterno.
mal. Parece um mal mesmo. Quem quer ser mal agora? Eu sou bad boy. Comigo é assim. Pisou no meu pé, eu piso nos dois. Amor e gratidão. Então, eu trouxe essas imagens para que vocês possam ver como o pensamento é fator determinante na cura do nosso corpo, na cura da nossa psique, da nossa mente. E aqui eu nem vou ler, para dar tempo de falar mais com vocês, mas eu vou sintetizar mais esse título, esse capítulo do livro O Poder do Subconsciente, né? O subconsciente cura câncer de pele. Esse caso foi do próprio escritor. Ele teve câncer de pele, procurou vários médicos, vários hospitais, e o quadro só piorava. Aí ele encontrou um amigo, e ele disse, olha só, nós temos que tomar cuidado com o que pensamos. Imagine só a seguinte questão, um relojoeiro. Antes dele construir o relógio, ele não teve que moldar na sua mente a ideia perfeita do funcionamento do relógio? Alguém discorda disso? Ele teve primeiro que idealizar a perfeição do funcionamento do relógio para ele poder construir o relógio. Então, na mente dele, ele tem a ideia do que é perfeito. Então, se o relógio der problema, ele sabe como consertar, porque ele tem a ideia da perfeição. A nossa mente é a mesma coisa. Vocês acreditam que vocês foram criados, corpo físico, de uma única célula? E que ela foi se transformando, se multiplicando, criando todo o organismo? Então nós já temos em nosso corpo um modelo de perfeição. Já está na nossa mente o projeto inicial, perfeito. Então se eu adoecer, se eu me machucar, psicologicamente ou fisicamente, eu tenho uma ideia de perfeição para poder consertar. Basta eu acessar, passar os comandos para o meu subconsciente, inconsciente, para que ele possa trabalhar. Só que isso, às vezes, se faz necessário um processo rotineiro, habitual. Então, nesse caso, ele ficou 3 meses, 5 a 7 vezes por dia, repetindo uma oração. Meu corpo é perfeito e vai se curar. Resumidamente, meu corpo é perfeito e vai se curar. Eu estou sentindo agora as minhas células canalizando na região que está enferma, curando, se curando, eliminando as células que estão problemáticas. Ele fez isso 5, 7 vezes por dia durante 3 meses. Mas olha só, não é pensando assim, mas isso não vai dar certo. Eu vou fazer, mas não vai dar certo. Pronto, anulou tudo. Tu tem que fazer e acreditar que aquilo vai dar certo. É igual na Mega Sena, que eu falei agora do dinheiro. Então se eu usar esse pensamento eu posso ganhar na Mega Sena? Até pode, realmente. Joga, né? Ganhar, só que o problema é jogar. Tem que jogar. E não só jogar. Quando você for jogar, fala assim, o prêmio é meu, idealizar, você já curtiu o prêmio, pensar fervorosamente, reiteradas vezes durante o dia, ao longo de meses, para que o universo possa receber essa informação e te dar esse retorno. Só que aí você fala, eu quero ganhar sim, vou ganhar, estou me vendo no IAC e tal. Pô, mas é tão difícil a probabilidade, né? Pronto, já anulou tudo que você estava mandando de positivo. Então, esse controle que é o mais difícil de se ter. Não, eu assisti a palestra, eu vou pensar, eu estou me curando mesmo. Aí chega em casa, mas é tão difícil. Já foi tudo por água abaixo. Então, é realmente acreditar, onde Cristo nos criticou, né? Homens de pouca fé. Se a gente tivesse realmente uma fé, acreditasse mesmo com afinco, a coisa não aconteceria, ou aconteceria conforme planejamos. Aí eu trouxe aqui uma ilustração para mostrar para vocês como o sentimento afeta cada parte do nosso corpo. Lógico, evidente que tinha muita informação para pegar, tá? Eu escolhi, selecionei na antiga medicina grega. Tem a medicina também chinesa e outras, ocidental, oriental, enfim. Não caberia aqui estar expondo para vocês, então tentei pegar esse resumo da medicina grega.
Garganta, incapacidade de se expor e de se expressar por meio de palavras. Eu não consigo me expor, eu não consigo, através de palavras, colocar o que eu sinto para fora. Eu vou retendo, reprimindo aquilo. Então isso já começa a gerar um mal-estar. Se eu não quero falar, eu tenho que mudar meu pensamento. Pô, a pessoa fez esse mal para mim, eu vou chegar lá e vou falar com ela. Não, mas se eu falar com ela vai criar mais inimizade, não vou falar. Aí eu absorvo aquilo dali, já começa a me fazer mal. Aí o que eu faço? Resignifico, transformo. Pô, isso não está me fazendo mal, está fazendo mal para ela. Lembra da molécula d'água? Se ela fez isso para mim, ela está com aquela molécula lá poluída da água. Então eu tenho que orar por ela, pedir luz para aquele irmãozinho lá, que está na jornada evolutiva. Eu já aprendi mais um pouquinho, né? Eu tenho que também mandar energia positiva para o meu irmão evoluir também. Aí você apaga daquilo, embora você não fale nada, mas você fez o quê? Foi esponja ou foi filtro? Filtro. Foi filtro. Você filtrou, viu que aquilo não era bom para você, jogou fora e terminou de se limpar. Pulmões, dor e luto. A pessoa quando perde um filho, fica muito tempo no luto, normalmente a gente fala que dor no peito, nessa região. Né? Por quê? Porque afeta muito os pulmões. Essa tristeza da pessoa. A dor existe. Você pode viver o luto? Sim. Mas se torturar por isso, é que é o mal. Sentir dor, o que eu preciso aprender com isso? Perdi meu ente querido. Vou ficar me lamentando? Não. O que eu posso fazer para continuar ajudando esse meu ente querido que partiu? Que há relatos desses espíritos falando, pô, eu estou sofrendo porque você fica sempre falando de mim, lembrando, fica se apegando, fica se torturando. Aí eu sofro lá porque tu está sofrendo aqui. Agora, se a pessoa muda isso e começa a lembrar de forma carinhosa, amorosa, a saudade boa e manda energia positiva, ajuda a outra pessoa. Fígado e vesícula biliar. Sentimentos que afetam esses órgãos. Raiva, irritabilidade, frustração, ressentimento, ciúme e inveja. Isso aí é bem comum, né? Então a gente já sabe que sentir, ter essas emoções e se apegar a essas emoções, nós vamos estar gerando células ruins para o nosso fígado. Lógico, é evidente que também se expande para outros órgãos, mas com mais intensidade para o fígado. Intestino, preocupação, ansiedade, estresse, tensão, nervosismo, já ataca o intestino. Quem é que numa situação assim, eu gosto sempre de estar trazendo às vezes sentimentos legais, né, lembranças boas. Meu primeiro beijo, aí chega, eu tô com dor de barriga. Eu particularmente eu lembro do momento, porque marca, porque acontece uma modificação no corpo, naquele ícone, né, aquele momento chave, que te marca. Né? Então, o efeito nessa parte, nessa região. Rins, terror, medo, choque. Aqui o rins eu botei porque não estava aparecendo a imagem, mas fica ali atrás, tá bom? Eu só botei a setinha aqui para indicar. Coração, sentimentos de culpa, remorso e tendência a desistir. Vocês acreditam que as pessoas literalmente podem morrer por um coração partido? Quando perde um amor, por exemplo, a tristeza é tão grande que a pessoa pode morrer. O estômago, raiva, sentimentos de raiva, ira, ódio, frustração, passividade, tensão e estresse bloqueiam o fluxo de energia e podem causar problemas de estômago, cólicas e inchaço, e até distúrbios como náuseas e desordens do apetite. Então olha como esses sentimentos que a gente não para, não se dá conta para refletir, que a gente deixa entrar na nossa máquina, eu gosto de falar que é combustível adulterado. O combustível adulterado não estraga o carro? O motor do carro? Então, esses sentimentos ruins são combustíveis ruins que estamos jogando para dentro da nossa máquina. Estamos estragando a nossa máquina. Se eu jogar isso aí fora e passar a colocar combustíveis bons, se eu estou com raiva,
que perdoar. Se eu estou com ódio, tenho que amar. Se eu estou triste, tenho que ficar alegre. Se eu estou com impaciência, tenho que ser paciente. Então, é essa meditação, é esse pensamento, é esse controle da máquina que nós precisamos buscar. Ter em nossas mãos. Lembram do carro em alta velocidade. Segura o volante, não deixe ele solto. Porque a sua máquina pode sair do caminho e pode sofrer sérios danos. E aqui, só para encerrar, uma passagem. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que quer dizer isso daqui? E concluindo com a pesquisa do Marçal Emoto, ele falou que nós temos 3 sentimentos mais poderosos aqui na Terra, né? Amor, perdão e gratidão. Se nós passarmos a aprender a lidar e trabalhar essas virtudes, amor, perdão e gratidão, a palavra impossível para a gente deixará de existir. E talvez essa palavra impossível só se torne difícil. O que é o difícil? Eu gosto de dizer que o difícil é o fácil que eu ainda não aprendi. E quando eu aprender aquilo, o difícil se torna fácil. Então, esse controle da mente de vocês podem falar, é impossível. Não. Se eu tenho amor no coração, gratidão, perdão, pode até ser difícil, porque eu ainda não coloquei isso como hábito na minha vida. Mas, a partir do momento que eu transformar isso em hábito, o difícil vai ser fácil. Aí a gente vai acordar cedo, vai falar, acordei, obrigado, meu pai, porque eu acordei, mais um dia de aprendizado. A pessoa pisa no teu pé, obrigado, meu pai, porque eu senti essa dor e eu não fiquei encolerizado, enraivecido. Era necessário para eu aprender a controlar o meu espírito. E meu irmãozinho falou que me odeia. Obrigado, meu pai, porque ele falou que me odeia, né? Mas eu amo. Eu quero que ele evolua, vou canalizar minha mente para que ele possa evoluir. Passa na rua, vê uma árvore com fruto, pega, poxa, obrigado por me conceder a oportunidade de comer esse fruto. Obrigado por ter uma casa, obrigado por ter uma família. Perdi o braço, obrigado por ter sido só um braço, que poderia ser os 2. Olha a diferença do pensar positivo e pensar negativo. Perdi só um dedo. Tem pessoas que perdem a mão, acabou a vida. Tem pessoas que perdem os 2 braços e as 2 pernas, vão trabalhar mais ainda. Vão virar até atletas olímpicos. Olha a diferença de comportamento. Stephen Hawking, que acabou desencarnando agora, morreu trabalhando. Foi trabalhando até o final. E olha que ele já nem conseguia mais mover nada no corpo. E porque eu sou sadio, sou tudo, às vezes não quero trabalhar, fico com preguiça, procrastinando. Mensagem final. Vocês estão no controle. Desliguem o piloto automático e assumam o controle da sua mente. Ela é muito poderosa. Assim vocês vão encontrar a cura para vários males, seja da alma, seja do corpo físico. Agradeço mais uma vez a oportunidade e agradeço a vocês por terem vindo aqui hoje, por estarem ouvindo essas palavras. Muito obrigado a todos vocês e que Deus os abençoe.